Vim aqui pra estrear o novo quadro do canal, o Desabafo Mamãe, agora está no ar. Eu tô super feliz de poder compartilhar isso com vocês, esse projeto que já fazia muito tempo que tava aqui guardadinho na gaveta. Então agora é um sonho aí realizado e vamos embora, né? Então vamos parar de conversa e vamos lá. Pessoal, o episódio de hoje vai falar sobre o filho é meu. Então, o que eu quis dizer com esse tema, né? Da gente falar um pouco sobre a intromissão de outras pessoas na criação dos nossos filhos, como que a gente se sente quando a gente percebe que tem outras pessoas querendo dar aquele famoso pitaco, né, na formação e na educação dos nossos filhos. Não que isso seja uma coisa ruim, mas eu queria muito saber de vocês até onde isso era bom e até onde isso incomodava. Então eu deixei lá na fanpage do blog essa semana pra perguntar pra vocês como é que vocês passavam por isso, se vocês passavam por isso, se vocês queriam deixar alguma pergunta ou deixar algum relato. E eu fiquei super feliz e super surpresa de saber que vocês também passam às vezes pelas mesmas coisas que eu, e vocês deixaram relatos incríveis, super legais, assim, é muito legal a gente poder dividir essas histórias de vida com todo mundo. E eu vi que várias outras mães responderam outras mães e deram curtida nas perguntas e tal. Então foram muitas e muitas perguntas, dentre elas várias estão falando a mesma coisa, então eu selecionei algumas, mas eu li todas e vou responder todo mundo. E desde já quero deixar meu muito obrigado pela participação de vocês. Eu espero muito que vocês continuem assim até, sei lá, até quando Deus quiser que o projeto continue. Bom, vamos lá. Então eu vou ler aqui a primeira perguntinha e aí eu vou falando com vocês e conversando um pouquinho sobre esse assunto. Vamos lá, então. Bom, a Jéssica Santos, beijo, Jéssica, pra você. Obrigada pela participação. Ela deixou: como você reage quando você diz que seu filho não vai comer algo e vem alguém da sua família e dá? Ela diz aqui que ela fica super irritada quando ela diz que não é pra dar alguma coisa pro filho dela e vem alguém e pergunta assim: ah, mamãe, eu posso, né? Então, gente, várias pessoas perguntaram sobre isso, então, perguntando sobre a alimentação, né? Pessoal, eu acho assim, a gente tem os nossos filhos, a gente sabe que, principalmente quando a gente é mãe de primeira viagem, não é fácil criar filhos, e é por isso que a gente tem os vídeos do YouTube, que a gente assiste outras pessoas, a gente pede opinião de mãe, de avó, de avô, de outras pessoas mais velhas, pessoas que têm mais experiência com a gente, às vezes nem tão mais velhas, mas pessoas que têm mais experiência que a gente, que já viveram, que já passaram por isso. Mas assim, eu não gosto quando isso acontece, e eu fico irritada porque tem coisas que eu não quero que dê pra comer. Eu não sou o tipo de mãe radical, tem coisas que eu deixo eles comerem sim. E só que quando eu digo não e alguma pessoa fala, ah, só um pouquinho, só um pedacinho, alguma coisa, eu não gosto. Mas às vezes, pra não criar algum tipo de clima, alguma inimizade, algum tipo de discussão desnecessária, eu acabo cedendo. Mas isso é uma coisa que eu não gosto muito, eu não gosto que aconteça. E eu acho sim que tem que ser respeitado quando a mãe não quer que você dê alguma coisa pro filho da pessoa, não dê. Não faça isso, porque a maioria das mães, pelo menos o que eu vi que todo mundo comentou aqui, as pessoas não gostam que isso aconteça e eu também não gosto. Bom, a Juliana Palma, ela deixou pra mim: amiga, você acha que realmente dá pra ignorar os palpites alheios? Ainda bem que aqueles bem chatos, né? Se eu consigo relevar, porque ela tenta ao máximo, pois ela acha que, sei lá, que quem manda em casa somos nós. Beijo, Ju, obrigada pela pergunta. Então, gente, eu tenho uma coisa muito séria eu gosto de tudo do meu jeito, então isso é meio ruim, isso não é legal. Mas quanto à criação dos meus filhos, eu não admito que ninguém tome partido quando eu estou tomando alguma decisão em relação à educação deles. Aqui em casa a gente decidiu e deixou bem claro que quando eu estiver disciplinando ele, o Lucas não vai interferir, e quando o Lucas estiver disciplinando eles, eu não posso interferir, porque isso é fato, a gente tira a autoridade da pessoa e isso é errado. A minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito assim, não rígida, porque minha mãe é muito carinhosa, mas ela sempre foi tudo muito certinho e tal. E os netos amoleceram muito o coração dela. Então, depois que ela teve, né, os netos, ela deixou de ser aquela pessoa mais rígida, que gostava de tudo certinho e tal. Então tem muita coisa que a minha mãe releva, e às vezes eu fico um pouco brava com isso. Porque ela tem dó, então às vezes a gente vai dar uma bronca, botar de castigo, ela, não precisa e tal. E a minha sogra também faz a mesma coisa. Então, eu não gosto que isso acontece. Mas eu acho, né, por outro lado, que isso é super natural e que eu tenho certeza que é impossível isso não acontecer. Agora, outras pessoas de fora, totalmente assim, que não é vó, não é nada, outras pessoas interferirem,
Aí eu acho muito chato. E eu não deixo que ninguém interfira. Às vezes, se eu tô chamando a atenção... Então, assim, na minha casa, as pessoas já sabem. Minha mãe, minha sogra, todo mundo já sabe. Quando eu tô dando uma ordem pros meninos, tô falando não faça isso, ou não é pra fazer aquilo, ou, tipo, vai ficar de castigo, alguma coisa assim, eu não deixo. Então, assim, eu já olho, a pessoa já sabe que não é pra se intrometer, porque eu detesto isso. E eu acho que educação de filho, a gente tem que respeitar a decisão do pai e da mãe da criança. E não ficar... se intrometendo e entrando no meio da conversa, que isso não é legal, né? Bom, a Jaqueline Oliveira, ela contou uma história dela. Eu vou resumir aqui, mas ela disse que durante muito tempo ela sofreu com isso, da família dar palpites e tal, e que aconteceu uma vez do sogro bateu no filho dela. E ela ficou muito irritada, e por isso eles não têm mais essa relação, eles não se falam mais por causa disso. E que ela detesta isso, e que ela acha que avós são avós, e que você não tem que permitir que ninguém bata. Gente, essa coisa de bater nos filhos foi o que eu respondi na tag, é a verdade sobre ser mãe, né? Eu também já dei uns tapas nos meninos e tudo, isso não é legal, isso não é certo, eu sei que isso tem que ser corrigido e eu não quero, eu evito que isso aconteça. E eu não admito que outra pessoa bata. Por mais, assim, sei lá, mãe, pai, né, da gente, os avós são próximos, mas eu acho que eu não gosto, sabe? Dói lá no fundo, assim, saber que tem outra pessoa batendo no meu filho, sabe? Não sei, eu não concordo com isso. E principalmente quando for alguém de outra parte da família. Principalmente alguma tia, alguma prima ou algum amigo. Gente, eu jamais admitiria que alguém batesse no meu filho pra disciplinar ele. Já aconteceu aqui em casa uma vez, de pessoas, assim, uma pessoa em específico chamar a atenção do meu filho, dele estar fazendo alguma coisa dentro da minha casa. E eu fiquei muito pé da vida com isso. E eu fui deixando, a pessoa foi falando, eu fui deixando. Chegou uma hora que eu falei pra pessoa, sabe? Viu, se liga, na boa, o filho é meu e, sabe, você tá dentro da minha casa, você não tem o direito de chamar a atenção do meu filho. É claro que assim, gente, eu acho que a gente tem que ponderar as coisas. Tem crianças que são mesmo terríveis e pais muito dispersos, que não percebem o quanto o filho é indisciplinado, o quanto a criança tá fazendo coisa errada e não percebe. Sabe aquela coisinha assim? Eu fico muito irritada com isso, porque não é possível que os pais não estejam vendo que o filho tá fazendo alguma coisa errada. Não sei se tem alguém aí que concorda comigo, mas eu acho um absurdo. Então, essa coisa de você tem que disciplinar o seu filho, é o seu filho, é uma obrigação sua dar educação pra ele. Mas permitir que outra pessoa faça isso, aí já é um critério que você tem que adotar ou não. Então, Jaqueline, obrigada pela sua pergunta, e eu entendo você, de você ter ficado irritada e tudo mais. A Kamaia falou que ela mora na casa da mãe dela, desde que ela nasceu, e a mãe dela não deixa ela educar a filha dela do jeito dela. Teve uma época que ela sentia que a filha dela era irmã dela, e depois de muitas brigas ela melhorou um pouco, mas se eu disser, mãe, a filha é minha, ela e meu pai ficam muito chateados comigo, quero só ver quando eu for morar na minha casa. Então assim... Gente, eu não moro na casa dos meus pais, então eu não tenho esse vínculo, então eu não sei dizer como é essa coisa de você estar dentro da casa dos pais, né, dos seus pais ou dos seus sogros e estar criando seus filhos perto. Teve várias outras pessoas que disseram aqui, a Silmara Brandão também disse que ela mora com a sogra e é muito, muito complicado. Um beijo, Silmara, um beijo, Cá. Então, ela disse que é muito difícil porque realmente essa coisa de você morar na casa de outra pessoa, gente, é quase que um vício o dono da casa se intrometer. Então assim, eu sei que tem situações que é inevitável, às vezes a situação te coloca dentro da casa dos seus sogros ou dos seus pais, é inevitável que isso aconteça, e acontece mesmo. Eu acho que o que tem que haver é um acordo entre todo mundo. Eu acho que briga não resolve, grito não resolve, e querendo ou não, pessoal, a pessoa que tá morando, por exemplo, você tá morando na casa dos seus pais, acho que a pessoa deve se sentir meio que na obrigação de meio que abaixar a cabeça porque os donos da casa estão falando, porque afinal você mora na casa deles, né? Eu imagino que deve ser muito difícil. Isso nunca aconteceu comigo, mas deve ser muito difícil. Então, eu vejo assim que os meus pais e os meus sogros, eles se intrometem o mínimo possível, quase nada na minha vida, assim, na vida, né, nossa como casal e na criação das crianças. Mas mesmo assim, eles ficam assim, os meninos e tal. Eu imagino se eu morasse com eles. Então, eu acho que tem que ter um acordo, todo mundo sentar e ficar tipo, sabe, cara a cara e falar, olha, tá acontecendo isso, eu não estou gostando, eu sei que eu moro na sua casa, eu te devo respeito por isso, e eu tô aqui pra te ajudar no que for possível, mas
Quando o assunto for a educação do meu filho, eu gostaria de te pedir para não se intrometer. E caso você queira ajudar de alguma forma, por favor, me fale o que eu posso melhorar para poder educar o meu filho da melhor maneira possível. Mas nunca tente fazer isso por mim. Vocês entenderam, né? Então eu acho que é mais ou menos por aí. A Marina Silva também falou que sempre tem um papiteiro de plantão. Então um outro assunto aqui que várias pessoas falaram é a alimentação, que eu já falei lá no começo, mais coisa de amamentar. Eu quero fazer um vídeo aqui no Desabafo Mamãe exatamente falando sobre a amamentação em si, essa obrigação social de que a mãe tem de amamentar o filho até tanto tempo. Mas vamos deixar esse assunto pra outra hora. Mas enfim, entra um pouco naquele assunto de comida lá na frente, que eu acho que você não deve dar nada pro filho de outra pessoa comer se essa pessoa não quer que você dê. E eu acho que oferecer alguma coisa pra uma criança pra ela comer, você sempre tem que perguntar pra mãe se você pode dar isso pra criança antes de oferecer pra criança. Eu falo como mãe de um alérgico. Meu filho é alérgico à proteína do leite e nunca uma pessoa pode oferecer algum alimento pra ele sem me perguntar antes. Primeiro porque eu não quero que isso aconteça, que tem coisas que eu não dou pra eles comerem e eu não quero que ninguém dê. Então fica a dica aí pras pessoas que oferecem sem falar com os pais, porque isso pode ser perigoso, né? Além de muito inconveniente. Bom, temos uma Paloma Fernandes aqui, um beijo a minha xará. Ela fala que a família do marido dela fica dando um monte de coisa pra ele, que ela não quer, mandando, né, falando pro marido dela um monte de coisa que ela tem que fazer com o filho deles. E a maior luta pra amamentar durante os 6 meses, porque a família dele ficou insistindo que ela tinha que dar um peito exclusivo e tal, e que foi muito difícil. Então eu quero falar sobre esse assunto da amamentação, mas só quero deixar muito claro que nada pra uma mãe deve ser imposto, gente. Porque nós, mães, a gente já tem uma sobrecarga tão grande. Por isso que eu criei esse quadro de Desabafo Mamãe. Vão ter muitos outros episódios que eu quero falar sobre a dificuldade de ser mãe, sobre todos os desafios que a gente enfrenta com a maternidade, quando a gente toma a decisão de ter um filho, de colocar um filho no mundo. É muito lindo, é tudo muito gratificante, é uma bênção nas nossas vidas, mas não é fácil. E se você que tá me assistindo é mãe, você vai concordar com isso. Então não pressionem a mãe, ajudem no que vocês puderem, mas nunca pressionem, sempre deixe que ela escolha. A gente tem um sentimento meio que por instinto, que a gente escolhe aquilo que a gente acha melhor para os nossos filhos. Mas é isso, então, vamos lá. A Natália Costa tá falando pra falar da influência dos avós nessas coisas, então já tô meio que falando ao longo das perguntas. Tiveram outras perguntas também, da Vana Coutinho, um beijo, falando sobre comportamento, que seu filho tem que ficar no andador, o seu filho tem que andar, põe esse menino pra andar, muito colo, muito carinho, muito mimo, muito isso, muito aquilo. Gente, volta no assunto que eu falei. Se a mãe não quer que alguma coisa aconteça com o filho dela, se o filho dela não tem certos hábitos, deve ser porque essa é a rotina dele, e essa foi a rotina que a mãe e o pai impuseram pra ele naquele momento. Então, às vezes nós mães, a gente faz um planejamento certo, do tipo de alimentação. Tem muita mãe que adota a papinha, tem outras mães que adotam o método BLW, tem outras mães que acham que não, que a criança tem que, sei lá, eu acho que assim, tem que ser respeitada. E nem todo método funciona para todas as crianças. Tem crianças que com o BLW não dá certo, a criança não se alimenta direito. Tem outras que o BLW dá super certo, que a criança come super bem. Isso não significa que toda mãe tem que fazer aquele método. Digo mesmo pra papinha, isso não significa que a papinha mais rala, ou a papinha amassada no garfo, batida no liquidificador, no mixer, seja como for. Isso não significa que isso vai funcionar para todas as crianças. Então eu acho que a mãe e o pai, né, os pais em geral, eles têm o direito de escolher qual é o tipo de atividade melhor pro filho naquela situação, né, naquela circunstância. Então assim, se você é a favor do andador e você quer ver o seu neto, ou sei lá, alguém, uma filha de uma amiga no andador, primeiro aborde esse tema com a mãe da criança. E o andador, você já pensou em alguma coisa? Você tem? Ou às vezes você quer dar de presente, mas pergunte antes, porque às vezes é uma coisa que a pessoa não quer. É algum tipo de, sei lá, algum tipo de objeto, alguma coisa que a pessoa não quer que faça, que a pessoa não gosta. Outras coisas que outras pessoas falaram também foi sobre a temperatura, né? Às vezes está frio e aí as pessoas
se intrometem porque veio um bebê não com muita roupa, ou o que mais acontece com aquele calor absurdo, tem pais e mães que encapotam a criança. Gente, eu vou falar como bióloga, se tiver algum pediatra, alguém que entenda aí, por favor, deixa aqui nos comentários pra mim. Mas conversando com o pediatra dos meus filhos, ele explicou que mesmo a criança recém-nascida, é claro que ele demora um pouco, né? Ele sente um pouquinho mais de frio porque ele tem menos peso e tudo mais. E a mobilidade é menor. Mas quando tá muito quente, se você encapotar demais o seu filho, deixar ele muito encapotado com um monte de roupa, não é legal. E isso pode fazer mal sim pra criança no calor. Então o pediatra sempre falava, se você tá com calor, o seu filho também tá com calor. Mas lembrando que as pessoas têm que agir com uma coisa chamada bom senso. Não significa que eu vou ver uma criança no calor de 40 graus toda enrolada e eu vou falar pra mãe da criança, viu? Tira essa roupa do seu filho porque tá muito calor. Gente, que direito eu tenho de chegar até uma pessoa que eu não conheço e falar isso? Nenhum. Se é alguém que eu conheço, filho de uma amiga, alguém muito próximo, mas assim, a pessoa tem que ser muito próxima de mim, porque senão eu não vou falar. Eu chego pra ela e falo, ai amiga, você não acha que tá meio calorzinho? Será que ele não tá com calor e tal? Numa boa. Mas chegar falando, viu? Fala. Se tem uma coisa que eu detesto, é que outras pessoas da rua, assim, pessoas que nem me conhecem, fiquem dando palpite em alguma coisa que meu filho esteja fazendo, ou seja lá o que for. Bom, a Fernanda Herzer Dapper, eu espero que eu esteja falando o seu nome certo, Fê. Um beijo, obrigada. Ela falando sobre coisas de comer, então eu já comentei. E ela fala que palpites é uma coisa horrível, que ela detesta. Então, que sobre a amamentação, essa coisa de amamentação de 3 em 3 horas ou de livre demanda, eu acho que é uma escolha da mãe. A mãe sabe o que é melhor pro seu filho e qual é o momento melhor pra tal atitude. Se ela está tomando tal atitude com uma criança, é porque ela sentiu que aquilo é bom. Eu acho que no começo, quando a gente tem os nossos filhos, a gente vai sentindo eles no começo. Eles mostram um pouco das necessidades dele, o que é aquilo o que agrada eles, o que não agrada. A gente sente isso como mãe. Então eu acho que cabe às outras pessoas respeitarem esse momento mãe e filho, né? A Tayane Venturini, um beijo, Tayane. Teve mais mães que me falaram também sobre isso, sobre a questão de medicamentos e magreza. Seu filho tá muito magro, querida. Você não acha, não? Gente, essa coisa de seu filho é magro demais, eu vou falar pelo meu, tá? O meu filho é muito magro, o Bernardo. Muito magro, vocês veem eles nos vlogs, vocês veem aí como ele é magrinho. Gente, é um absurdo essa coisa das pessoas ficarem falando toda hora que seu filho tá magro. Porque a impressão que a gente tem é que a gente não tá cuidando direito, que a pessoa tá reparando, parece que o menino tá passando fome, né? A menina tá passando fome. E não é assim. Sempre, se vocês acharem que tem alguma coisa errada, pessoal que gosta de falar, falem numa boa, perguntem. E, sei lá, pergunta se tá tudo bem, se ele se alimenta bem, quem sabe, puxa um assunto, às vezes assim, seu filho come bem e tal, sabe assim, mas não, viu, seu filho tá magro, você não acha que ele tá doente? Tem que dar vitamina, tem que dar isso, né, mãe? Eu tô falando assim porque a minha mãe sempre se preocupa com essa coisa de criança magrinha, mas é preocupação de vó e eu entendo que vem do coração, tá, mãe? Mas assim, outras pessoas, né, mas a minha mãe é super próxima de mim, a minha mãe, ela fala porque ela se preocupa com o meu filho, e não porque ela quer dar um pitaco na vida e achar, nem tá insinuando que eu não cuido dele, porque ela sabe como eu cuido dele, mas outras pessoas de fora fazerem isso eu acho muito chato, e tem bastante mãe aqui reclamando e dizendo que isso é muito chato. Então, vovó de plantão, vamos parar com isso. Deixa eu ver o que mais. A Fernanda Gomes, beijo, Fê. Ela fala que ela que impõe as coisas na casa dela e que ela detesta que deem pitaco. Muito bem, Fê. Bom, a Jéssica Santos, beijo, Jé. Ela perguntou se eu tive ciúme dos meus filhos, como é que eu lido com isso, né? E se já aconteceu comigo de pai, mãe, alguém assim, falar o que eu tenho que vestir no meu filho, o que eu tenho que fazer. Não, Jé, isso nunca aconteceu. A minha mãe e minha sogra sempre me orientaram da melhor forma, sempre me ajudaram, assim, né? Então eu nunca tive esse tipo de estresse, esse tipo de problema. E ciúme, eu quero falar isso mais específico em outro vídeo, mas eu já tive ciúminho no começo, um pouquinho, do Bernardo. Com o segundo filho as coisas mudam um pouco, mas eu tive um pouquinho de ciúme sim. Eu acho que é meio normal, né? Gente, a Genuci França, do blog Petutes, beijo. Flor, ela me perguntou aqui como é que eu reajo com intromissões. Gente, foi o que eu falei. Eu detesto arrumar confusão, assim, principalmente com família, porque é muito chato. E a minha família é uma família muito unida, a gente tá sempre junto. Então é uma situação que não é legal a gente ficar, sabe, discutindo toda hora.
por causa desse tipo de situação. Acho que vale mais a pena falar numa boa, sabe? Eu sou meio esquentadinha, então às vezes eu sei que eu dou uma vacilada, às vezes eu respondo meio torto, isso não é legal, e eu sei que eu tenho que melhorar isso, mas eu tento da melhor forma fazer com que as pessoas entendam que são os meus filhos, sabe? Eu quero muito a ajuda delas, mas da melhor forma possível, e não uma intromissão. E eu acho que o assunto que mais ganhou aqui foi a parte de alimentação. Então, a Nice Barros, beijo Nice, ela disse que falou pra eu abordar essa coisa na intromissão na alimentação, porque é o maior problema dela. Ela disse que algumas pessoas acham que besteira ela não querer dar refrigerante, doce pra filha dela, e que ela tá com problema isso, né, com a avó, porque ela queria dar bolo de chocolate e ela não gostou, que ela fica bem brava com isso. Foi o que eu falei, eu acho que a alimentação é uma coisa muito séria e que se o pai ou a mãe tem um cronograma de alimentação correto com a criança, se a mãe é o tipo de mãe que deixa você dar tudo e tal, você vai sentir isso com o convívio. Mas se é uma pessoa que você sabe que a criança come bem, não insista. Isso é muito chato. E às vezes a gente pode arrumar algum tipo de inimizade ou criar um climão, uma situação chata, sem necessidade. Eu acho que não precisa a gente se intrometer na educação, principalmente alimentar, antes da gente se informar. E assim, sabe? Eu tenho alimentação aqui em casa como uma coisa muito séria, apesar assim, os meus filhos comem bobagem às vezes, eu não sou o tipo de mãe que evito essas coisas e fico braba, mas eu sou muito de momentos, então assim, antes do almoço, quero um doce, não, eles dão uma esperminiada e tal, mas não, eu não vou dar um doce antes do almoço, porque isso vai tirar o apetite, vai atrapalhar a alimentação deles correta, como deveria ser. Então se eu vejo alguma pessoa falando, mas é só um pouquinho, dá um pouquinho, eu fico irritada sim, porque isso não é legal. Gente, é isso, espero muito, muito que vocês tenham gostado desse bate-papo aqui entre nós. Deixem aqui embaixo os comentários de vocês, o que vocês acharam. E toda quinta-feira, lembrando que eu vou deixar o tópico da semana lá. Se vocês tiverem sugestões pro próximo tópico, por favor, deixem aqui. Não se esqueçam de avaliar o vídeo pra eu saber se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês querem que continue ou não esse quadro. Eu tô super feliz de poder vir aqui contar um pouco das experiências de vocês, principalmente, e dar um pouquinho de pitaco, já que o assunto é pitaco, de um pouco do que eu passo, do que eu vivo. Eu tô super feliz com a participação de vocês estarem sempre lá torcendo e me ajudando com isso nesse projeto, né? Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado, tá bom? Vou deixar mais informações lá no blog. Acesse aqui a fanpage do Facebook e segue a gente lá no Instagram, tá bom? Super beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau!